Pessoal, vamos ver uma das coisas mais importantes e que é mais usada na escola e fora dela. O pessoal que faz concurso público usa bastante isso. É a regra de 3. A regra de 3 se divide em simples e composta. A regra de 3 simples é quando a gente tem duas grandezas envolvidas. A regra de 3 composta tem mais de duas. Esse vídeo é para a regra de 3 simples. Depois a gente vai fazer um outro para composta. Tá? A primeira coisa que a gente sempre tem que ter na cabeça é que a parte fundamental da regra de 3 é a interpretação do enunciado. Eu preciso analisar tudo que está envolvido nele para saber se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar ou diminuir uma, o que vai acontecer com a outra? Tá? Esse é o grande segredo da regra de 3, a interpretação. Então, vamos fazer um exercíciozinho. Está aqui o enunciado aqui em cima, que tem refrigerantes e horas necessárias para a produção. Tá? Olha o enunciado. O que diz ali? Eu vou ter refrigerantes e horas. Essas são as duas grandezas envolvidas no problema. Ali está me dizendo que para engarrafar 3.000 refrigerantes são necessárias 6 horas. Certo? E a pergunta diz: se eu quiser engarrafar 4.000 refrigerantes, quantas horas eu vou levar? Ou seja, aqui vai entrar a minha variável, porque eu não sei quantas horas vão levar para engarrafar esses refrigerantes. Agora é que a gente precisa interpretar. Vamos pensar, olha só. Se eu quero produzir mais refrigerantes, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Se eu vou engarrafar mais refrigerantes, eu vou precisar de mais tempo para realizar esse serviço. Então as duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Isso a gente vai indicar usando umas flechinhas. Eu quero produzir mais refrigerantes. Consequentemente, eu vou levar mais tempo, mais horas para fazer o serviço. Como essas minhas flechinhas, as duas estão na mesma direção, e aí não importa se as duas estão para cima ou para baixo, o que importa é que elas estão na mesma direção, eu vou pegar essas informações que eu tenho e escrever duas frações. 3.000 sobre 4.000 é proporcional a 6 sobre x. Nesse caso específico aqui, a gente pode usar aquele truquezinho e cancelar esses zeros. Eu posso cancelar os 3 zeros de cima com os 3 de baixo, vai ficar mais fácil o nosso cálculo. Então, eu vou ficar com 3 quartos, vai ser equivalente a 6 sobre x. Aí a gente pode usar o método da borboleta. Não lembram, não sabem o que é? Tem um cardzinho aqui no canto, tem um videozinho rapidinho ali que eu explico o que é o método da borboleta. Basicamente, é uma multiplicação cruzada. O de cima de um lado com o de baixo do outro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 vezes x e 4 vezes 6. Resolvendo essa equação, eu vou solucionar o meu problema original. Então, 3x igual 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, 24. Como o 3 está multiplicando, ele vai dividir. Então, vai ficar com x igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, 8. Tá, 8 o quê? 8 horas. É o tempo que eu vou precisar para engarrafar esses 4.000 refrigerantes. Certo? Essa aqui é uma regra de 3 simples, direta. Por que direta? Porque as duas grandezas estão seguindo uma mesma orientação. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Essa é direta. Vamos ver outro exemplo. Olha o enunciado. O que está me dizendo ali? Eu tenho 8 eletricistas e eles fazem o serviço em 3 dias. Então, eletricistas e dias. 8 eletricistas fazem o serviço em 3 dias.
E se eu não tiver os 8? Ao invés de 8 caras para trabalhar, eu só tiver 6. Quantos dias eles vão levar para fazer esse serviço? De novo, vamos lá na interpretação, vamos pensar. Eu tenho menos gente trabalhando. Se eu tenho menos gente trabalhando, obviamente esse serviço vai levar mais tempo. Então, olha só, menos gente vai implicar em mais tempo. O que acontece com as minhas flechinhas agora? Elas vão ficar invertidas. Menos pessoas trabalhando, mais tempo necessário para realizar o serviço. Então, ó, ao contrário daquela situação anterior, eu tenho uma flecha em cada direção. Quando acontece isso, a gente diz que essa aqui é uma regra de 3 simples e inversa. Eu tenho situações invertidas. Se uma coisa aumenta, a outra diminui. Então, quando eu for montar, eu preciso escolher uma das duas e inverter. Cuidado! Só pode inverter uma, senão não adianta nada. Nesse caso aqui, ó, vamos inverter essa aqui. Então, eu vou manter essa aqui como está. 8 sobre 6. E como eu resolvi inverter essa aqui, ao invés de ficar 3 sobre x, vai ficar x sobre 3. Tá? Inverti, ó. Só troquei de posição. De cima foi para baixo, de baixo foi para cima e assim por diante. Tá? E agora? Mesma coisa que na outra. A gente faz método da borboleta. De cima de um lado com de baixo do outro. 6 vezes x vai ser igual a 8 vezes 3. 6 vezes x vai ser igual a 8 vezes 3, 24. Então, x igual a 24, como 6 está multiplicando, ele vai para lá e divide. 24 dividido por 6, 4. 4 o quê? Olha só, onde é que estava o meu x? Aqui. Então, são 4 dias. Se eu só tiver 6 pessoas para realizar esse serviço, ao invés de 3, elas vão levar 4 dias para terminar. Tá? Então, regra de 3 é a interpretação do problema. Se vocês prestarem atenção, não tem como errar. Se as duas situações têm o mesmo comportamento, se uma aumenta, a outra aumenta, ou se uma diminui, a outra também diminui, é uma regra de 3 simples, direta. Eu não preciso inverter. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, ou se a primeira diminui e a segunda aumenta, eu tenho uma regra de 3 simples e inversa. Aí eu preciso inverter uma das duas frações. Feito isso, método da borboleta e está resolvido o problema. Facinho, facinho.